Bom dia. Hoje eu vou fazer esse vídeo, final de ano, né? Não vou fazer mais vídeo nenhum hoje, mas eu nem ia fazer mais nenhum, para falar a verdade. E agora no café da manhã, na mesa, eles começou a comentar o sinal que Deus deu lá para o Padre Oliveira, né? Que o Lucas Velasco falou. E eu vi assim os comentários dentro aqui de casa, o pessoal já está acostumado com esse negócio de revelação, né? Do que está acontecendo, essas coisas. E como eu vi que surgiu muita dúvida, e quando veio o vídeo lá do canal Yeshua sobre a revelação, né, do dia 13 de outubro, se não me engano, lá para o Padre Oliveira, eu vi que eles não entenderam. E aquilo, quando eu escutei, eu sei exatamente o que está escrito, está ali dito, né? Para mim é uma coisa, é meio óbvio. Mas aí eu me deparei com uma situação, desculpa o calor aqui no Rio Cobar, é meio forte. E para mim era meio óbvio e não estava comentando com ninguém, porque é óbvio. Para mim é óbvio. Deve ser óbvio para todo mundo. Eu esqueço que não é. Porque para cada um de nós, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo mais e certas coisas passam para a gente como óbvias, não preciso nem falar sobre isso. Eu esqueço disso. E eu esqueço de pensar que tem muita gente que está caminhando que para eles não é óbvio. Para eles não é óbvio. E muitas vezes o jeito de Deus falar é quase como uma poesia. Tem todo um mistério por trás e tem um jeito de Deus falar que é peculiar dele. E você vê, as parábolas é um jeito. Se você pegar os livros do Antigo Testamento, muitas coisas às vezes são floreadas. Se você pegar os Salmos, também são floreados. Ou seja, Deus quer que você leia, releia, estude, contemple, reze em cima, para que você compreenda. E você vai descobrir que Deus, quando fala alguma coisa, é muito... Primeiro, às vezes é direto, às vezes não é, mas é muito... Tem um porquê, tem um para quê, tem uma situação e tem para onde ele vai te levar com aquilo, né? Tem muita gente que só para no texto, ele lê o texto, entendeu, e as pessoas não conseguem subir, vamos chamar assim, ir dentro da revelação, né? Quem fazia isso fantasticamente era João, né? Tanto que foi dado a ele o Apocalipse. Tanto que ele é considerado na igreja como a águia, aquele que voa lá em cima. É uma capacidade que Deus deu para ele, que ele conseguia ir alto nos mistérios de Deus, ir profundo, alto, e ter um conhecimento mais profundo, e explicava para os outros muitas vezes o significado de algumas coisas, né? E é impressionante isso, né? E eu não vou alongar esse vídeo, estou tentando ser rápido, mas eu não consigo, eu sou limitado. E com o Padre Oliveira, acho interessante, né? Porque o que Deus vem me revelando com muita antecedência, ele vai lá e fala com o Padre Oliveira, fala, bateu, né? Aquele método que eu considero sempre, né? Deus sempre fala de jeito assim, ele fala contigo, depois ele fala de novo contigo de uma outra forma, e depois ele usa um terceiro, né? E o negócio de outubro, que Deus falava da tribulação, ele foi uma das confirmações que eu tive diversas, né? Para falar disso. Só que tem um segredo ali da tribulação que... Bom, vou falar, na verdade, não é outubro que passou, é de outubro a outubro.
de outubro a outubro, vocês vão ver coisas fantásticas. Aí você vai ver o que Deus está falando que é o início da tribulação. Bom, não vou falar mais que isso. Mas é de outubro a outubro. Eu demorei a entender, porque Deus falava de outubro de 23 e outubro de 24. Então eu falei, cara, não faz sentido. Primeiro só falava que era outubro, depois falava os 2 anos. Depois eu falei, agora não estou entendendo mais nada. Minhas discussões com Deus são assim. E aí eu peço para ele me explicar, aí vem silêncio, aí depois ele começa a falar de novo, e aí ele parecia que ele estava falando dos 2 ao mesmo tempo. Eu falei, agora não estou entendendo mais nada. E até que eu entendi, por uma graça de Deus, que a fase de tempo, porque Deus, como está fora do tempo, ele fala de uma forma diferente, né? Ele estava falando dos 2 outubros ao mesmo tempo, como um pedaço de tempo. Ficou fácil? Talvez não. Medita um pouco, aí reza em cima. Quem sabe Deus também te indica, como me indicou. Então, de outubro para outubro, a grande tribulação já começou. Mas o que ele está falando é da segunda parte. O começo das 2 a gente já está nela. Fica a dica. Bom, e aí, voltando lá ao Padre Oliveira, e aí Deus tinha falado com ele, que ia dar as 3 revelações para ele, esse ano ainda, e uma delas seria em 13 de outubro, se eu não me engano, eu não vou lembrar os detalhes, que é o pessoal para ele, para certificar o ministério dele e o que queria pedir dele. Tá bom. Né? Chegou 13 de outubro, acho que é 13 de outubro, não é outubro, veio tudo, ele não falou nada, falou, simplesmente confirmou que veio, mas não falou o quê? Pronto, burburinho, todo mundo nervoso, aquele negócio todo. Tá bom, né? Esperemos. Deus sempre tem um tempo de revelar todas as coisas. Nada fica oculto que não venha para a luz. Então, na hora certa, vai vir para a luz. E ele parou em discernimento, falou lá com o diretor espiritual dele, que falou, abafa o caso, né? Fica em silêncio. Por quê? Porque ali tem uma sabedoria. Continuando. E falou que um pedaço ele podia falar. E o pedaço que ele pode falar é sobre uma... Ele teve uma acho que foi uma visão, na qual Deus mostrou para ele o dia que vai acontecer, como é que é a iluminação das consciências, né? Ou como é que é o aviso, né? Bom, aí mostrou isso. Era isso, acabou, tal, o resto não pode falar. Aí eu já vi várias pessoas comentando, não falou nada. Aí o outro, falou tudo. Mas eles só pegaram o texto. Volto contigo. Para. 1. Para quê? 2. Por quê? 3. Tem a ver com o ministério dele. É um direcionamento, presta atenção, que é uma revelação particular para o padre, sobre o ministério dele, que Deus está pedindo para ele. E ele veio como uma confirmação. E a confirmação, entre uma das coisas, foi que ele viu, teve uma... Eu vou falar como o Padre Jonas falava, né? Ele teve um momento de visitação de Deus que lhe mostrou este acontecimento. Aí todo mundo vai entender melhor, talvez. Tá? Mas o que significa isso? Né? Significa o seguinte, Deus está mostrando para ele que o dia que acontecer a iluminação das consciências, o aviso, é o dia que Deus deu para ele como o dia da mudança. Que mudança? Que Deus está pedindo para ele, que vai acontecer. Que Deus vai dar um ministério diferente para ele, vai dar uma mudança na vida dele. Deus indicou o dia. Ele vai estar vivo, presta atenção, ele estará vivo neste dia, então é um dia próximo, e que este dia mudará o seu ministério, que Deus vai pedir para ele algumas coisas que serão difíceis. Se fosse fácil, Deus não estava mostrando dessa forma. E Deus nunca pede uma coisa fácil.
Nunca, esquece. Coisa fácil com Deus, não. O negócio de Deus é abrir mar vermelho, né? Ser cercado de inimigo, ele desbaratar todo mundo. O negócio de Deus é coisa boa, né? Coisa forte. Então, você para entender o sinal que foi dado, é um sinal que ele estará vivo nessa época. 1. 2, é um sinal que é o momento do qual Deus fará uma alteração na vida dele, ministério dele, que Deus está pedindo que ele vai fazer alguma coisa. Eu tenho na cabeça o que é, mas não posso falar. Né? Porque se Deus pediu o segredo, a gente não pode falar. Né? A coisa de Deus também tem uma coisa interessante. Mas algumas pessoas vão falar assim, mas mais... É só pessoal para ele. Quando Deus fala para um servo dele que está obedecendo, escutando a sua voz, por mais que a revelação seja para ele, altera tudo à sua volta, porque Deus, quando entra no modo de salvação, é para todo o povo. E ele vai ajudar muita gente, isso, no futuro próximo, em cima desse ministério. Todo mundo está achando que o ministério dele é esse que está fazendo frente agora? Não. Isso aqui é a preparação que vem depois. E ele vai ser uma figura importante nos encadear dos acontecimentos futuros. Razão pela qual ele não tem o nome dele revelado, porque deve ficar em segredo, né? Senão atrapalha, né? Tem gente que Deus bota de estandarte e tem gente que faz-se a sua voz ouvir. Deus trabalha de diversas formas, né? Tem que aprender a escutar Deus. Eu vejo muita gente falando, mas sem compreender o que está falando. Bom, eu queria deixar esse vídeo final de ano aqui, que esse foi um papo assim na hora do café da manhã, né? Como eu vi que ninguém estava entendendo, eu achei interessante falar assim, você tem que entender, se Deus falou aquilo, tem um antes, porque ele está falando aquilo, o sinal que vai ser dado para alguma coisa que vem depois. Né? E Deus fala com antecedência para a gente saber e se acostumar com aquilo. Quanto mais complicado, ele tem um tempo maior de preparação nossa. E é o tempo que o padre precisa. Rezemos por ele e pelo seu ministério, porque vai afetar muita gente. Tá bom? Seria isso. É o último vídeo do ano, não acho que não vai ter mais nada. Então, paz e bem, feliz ano novo. E que venha 24. Vamos que agora a coisa vai ficar interessante. Paz e bem.